será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me visitastes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, como eu sei que vocês estão sentindo calor aí embaixo, peço que imaginem o que eu estou sentindo debaixo de tudo isto, né? Então vou ficar paradinho aqui, pertinho do ventilador, que me alivia um pouco a penitência desta noite. Bem, queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. E o que a igreja pretende e espera de nós ao colocar no último dia do ano litúrgico esta festa, esta solenidade? Primeira coisa, a igreja pedagogicamente ela está organizada em ciclos anuais. Então tudo o que nós celebramos dentro de um esquema que é chamado ano litúrgico, que começa no primeiro domingo do Advento, domingo que vem, primeiro dia de preparação para o Natal do Senhor, e se conclui com a festa do Cristo Rei. No arco deste ano, estão organizados os evangelhos e toda a Sagrada Escritura, para nos ajudar a compreender melhor o mistério chamado Jesus Cristo. No arco deste ano, celebramos vários momentos da sua existência, que são importantes para a história da salvação do mundo. E ao celebrarmos estes mistérios, vai crescendo em nós, ou pelo menos deveria crescer em nós, a consciência daquele que nos salvou. E esta consciência vai modelando a nossa conduta, para que ao chegarmos hoje, no último dia do ano litúrgico, a gente possa dizer, depois de todo esse caminho que fizemos, Ele é o Rei e Senhor de todas as coisas. Um segundo fato é que o ano litúrgico ele é uma miniatura, uma projeção reduzida da história da salvação, que começa justamente na encarnação de Cristo e se conclui, ou melhor, concluirá no dia que nós chamamos o dia da parousia, ou o fim dos tempos, ou para os mais pessimistas, o fim do mundo. Lá neste dia, último dia da história, Ele se revelará a nós, como nós ouvimos bem claro no Evangelho, e São Paulo confirma para nós na segunda leitura. Naquele dia, virá até nós, cercado de anjos, se sentará no trono, irá julgar a história. E dará a esta história o destino que lhe cabe. Então o dia de hoje é para nós um momento privilegiado de olharmos para o nosso coração, a nós que vamos à igreja com uma certa frequência, uns mais, outros menos, mas enfim, que temos ainda esta consciência de fé, de prática religiosa, que esse Jesus virou na minha vida. De que serviu o meu ir à igreja? Qual é o fruto que brotou de ter participado de Semana Santa, missa de Natal, as missas de domingo, a festa dos santos? O que tudo isso produziu na minha vida? A igreja nos dá a dica. Deveria o Senhor ser um pouco mais rei das nossas vidas. Então aqui o critério para a nossa avaliação. No meu coração, na minha vida pessoal, na minha conduta, Ele se tornou rei, Ele se tornou Senhor. Eu posso dizer com toda a convicção, depois de todo este caminho de fé que eu fiz ao longo deste ano, dos sacramentos que eu recebi ao longo deste ano,
que Jesus se tornou o meu rei, que a minha vida está governada pelo seu senhorio, pela sua divina majestade? Esta pergunta cada um de nós leve para casa. E durante esta Santa Missa, procure respondê-la. No Evangelho de hoje, Mateus nos dá 2 critérios muito preciosos para entender o que é este reinado de Jesus. De fato, corremos o risco, muitas vezes, de pensar que o reino de Deus é uma coisa totalmente nova, que vai cair do céu e descer na terra, e vai expulsar para longe da humanidade todo erro, toda maldade, todo engano. Corremos o risco de achar que o reino de Deus é um lugar para onde nós vamos, conduzidos pelos anjos, e lá vai ser bom pra caramba. Eu gosto muito de ver aquelas revistinhas dos Testemunhos de Jeová, né? Que eles trazem sempre uma imagem do paraíso, do reino de Deus, do reino de Jeová. Dá até coceira na cabeça pensar naquilo. E fica lá aquela coisa bonitinha, né? Gostosa, a criancinha deitada na barriga do leão, todo mundo feliz da vida, numa relva verdejante, fazendo piquenique, né? É mais bonito do que propaganda de margarina. Mas só que eles se esquecem, ou quem produz aquelas imagens se esquece, que o reino de Deus não é um lugar para onde nós vamos. É um estado de vida, mais do que um lugar. É um modo de ser e de viver. O reino de Deus se experimenta não num lugar livre de mal e de maldades e de erros, mas o reino de Deus se experimenta nessa vida, ao experimentar a conduta dos cristãos, ao experimentar uma convivência entre irmãos que me faz superar o egoísmo do tempo presente. Este é o reino de Deus. Papa Bento XVI dizia certa vez aos sacerdotes que o nosso mundo é um mundo que está vivendo uma espécie de esquizofrenia coletiva, midiática, do barulho. Nós damos muita atenção para uma árvore que cai e esquecemos da floresta que cresce. E ele dizia, de fato, faz mais barulho o cair de uma árvore do que uma floresta que cresce silenciosa dia após dia em algum lugar. E o grande perigo do nosso mundo é nós focamos na árvore que caiu e não enxergamos a floresta que cresce. Então o reino de Deus é, antes de mais nada, essa floresta silenciosa que cresce, se desenvolve nas consciências do ser humano que reconhece Jesus como Rei e Senhor de sua vida. Este reino é mais do que tudo estas atitudes e os efeitos das atitudes de vida daqueles que professam a fé no Cristo, do que um lugar, uma força, um ser misterioso. Por isso Mateus traz 2 imagens, repito, fundamentais no Evangelho de hoje. A primeira imagem passa bem despercebida aos nossos olhos. Ele compara o reino de Deus como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Mas o que significa a ovelha e o que significa o cabrito? Porque Mateus escolhe justamente essas 2 categorias para descrever quem entra no reino e quem não entra no reino. Por que ovelhas e cabritos? Ele podia usar qualquer outro animal, né? Mas ele está falando para uma geração que entende muito de pastoreio.
E aí, para eles é muito clara a distinção entre a ovelha e o cabrito. Para nós, talvez não seja tanto assim. Sobretudo quem mora aqui em Resende, né? Imagina criar uma pobrezinha de uma ovelha no calor de Resende, né? Era muita judiação com a pobrezinha, com toda aquela lã e esse calorão, né? Ela viver aqui. Então, de fato, nós não temos costume de ver o que é um rebanho de ovelhas, né? Talvez de cabrito mais, né? As cabras, alguém aí faz leite de cabra na sua fazenda, tudo isso. Mas vamos lá, a diferença. Qual é a diferença da ovelha para o cabrito? A ovelha é um animal dócil, manso e muito obediente, que tem uma memória auditiva muito forte. Elas enxergam pouco, mas escutam muito bem. E elas sabem distinguir, no meio de muitos barulhos e de muitas vozes, a voz do seu pastor. Elas são incapazes de obedecer à voz de um estranho. Elas não se movem quando um outro pastor ou uma outra pessoa que não seja o seu pastor a chama, porque ela não reconhece a voz. Então aqui está a diferença fundamental. A ovelha somos cada um de nós, ou deveríamos ser cada um de nós, que com docilidade acolhemos a palavra de Deus, que com atenção colocamos o nosso ouvido para escutar o que Ele tem a nos dizer, e com muita obediência, dócil e humilde, colocamos a nossa vida em movimento a partir daquilo que Ele nos fala, e da voz que reconhecemos ser a voz que nos conduz. O cabrito é um animal impossível, que ninguém consegue controlar. É muito difícil controlar um cabrito. Solta o cabrito no pasto para ver. É impossível. É rebelde, impossível. Sobe tudo, come tudo. Não respeita nada. Eu me lembro certa vez, quando eu ainda morava na Itália, nós temos um santuário de Nossa Senhora, nossa congregação, que fica a 1.200 metros de altitude. E lá tem uma vila de agricultores e de fazendeiros, pequenos produtores, com seus pequenos rebanhos, mais ou menos umas 100 pessoas moram lá em cima. Porque depois no inverno só se chega de helicóptero por causa da neve. Mas tinha lá, então nós, sempre que eu estava lá, com os seminaristas e outros padres, nós gostávamos de caminhar nas montanhas. Muito bonito, pertinho de Roma, então a gente via Roma inteira lá do alto, era uma paisagem maravilhosa. E nós íamos sempre caminhar. E eu lembro que uma vez o superior falou para nós, cuidado com os cabritos. E eu, carioquinha, né, acostumado a caçar minhoca no asfalto, né? Eu falei, mas cuidado com o cabrito. Mas, né? O que o cabrito pode fazer? Né? E nós andando lá na trilha, em certo momento vimos uma plaquinha, né? Cuidado com os cabritos nas árvores. Aí eu falei, é cabrito ou é macaco? Né? Cabrito na árvore. Mas como pode um negócio desse? E os meninos poloneses riam da minha cara, porque estavam acostumados, e falavam, não, você vai ver só, espera. E fomos andando, até um certo ponto, nos deparamos mesmo com uma árvore, devia ter uns 3 cabritos lá em cima. Comendo tudo que vinham pela frente. E um falou assim, vamos dar a volta, porque passar ali é perigoso. Eu falei, mas pá, por que é perigoso? Eles correm atrás da gente. Então, é um animal impossível. Capaz de subir em árvore, ninguém controla. É imagem da nossa natureza humana, impulsiva, cheia de vícios, de desejos, que nos empurram, que muitas vezes mexem conosco, o perigo de uma vida sem controle, desregrada. Essa é a imagem fundamental que Mateus coloca para nós. Entra no reino
quem coloca a sua vida sobre cabresto, quem coloca a sua vida como a vida de uma ovelha, a conduz sob controle, põe os seus instintos com docilidade aprisionados, obedientes à voz do Senhor, e que não se deixa levar por aí sem controle de qualquer jeito. Mais uma pergunta: como estamos vivendo nesse mundo? Como estamos construindo a nossa humanidade? Que ser humano nós estamos nos tornando? Não só do ponto de vista coletivo, social, mas individualmente. Que ser humano é você? É alguém agitado pelos seus impulsos, onde a palavra de Deus não consegue ter força, não consegue ter domínio sobre você? Ou você é alguém que com docilidade, apesar de muitas vezes cair, fraquejar, mas é atento ao que o Senhor tem a te dizer e te oferecer, e procura conduzir a sua vida de acordo com a voz deste pastor? Se queremos entrar no reino, precisamos desenvolver em nós esta docilidade, a voz do Senhor. E a segunda imagem que Mateus usa do reino é justamente a da caridade. Faz parte do reino aquele que, sem perceber, permitiu que a sua vida não fosse uma vida fechada, egoísta, mas uma vida atenta à necessidade do próximo. O critério do reino não é quantas missas a gente frequentou, quanto terço a gente rezou, quanta novena a gente fez. Não que essas coisas não sejam importantes, são. E por que são importantes? Porque elas educam a nossa natureza. Rezar, participar da missa, educa a nossa natureza. Mas não pode ficar só nisso. A nossa vida tem que ser uma vida de atitudes fora da igreja. De nada adianta termos uma igreja cheia de gente que fala bonito, que reza bonito, mas vive mal. Que na hora de condenar o próximo é muito rápido, mas na hora de estender a mão ao próximo é muito lento. Uma igreja, e o Papa Francisco é ótimo nisso, né? Ele está batendo direto em todo mundo com isso aí. Uma igreja fechada em si mesma, uma igreja que só pensa em rezar, em celebrar, em fazer culto, mas que não se preocupa, através dos seus fiéis, a transformar o mundo em que vive, não é a igreja de Cristo. E nós corremos um risco nesses tempos, onde tanta gente se arroga o direito de fundar igreja, onde existe igreja para todo nome e para todo gosto, que nós ficamos nos perguntando, qual que é o lugar certo? Onde é que está a verdade? Certa vez uma pessoa falou para mim assim: vocês católicos são muito arrogantes, porque vocês acham que só vocês estão certos. Eu falei para ela: não, nós não achamos que só nós estamos certos, não. Nós temos certeza. Nós podemos não viver do modo correto, mas sabemos que o que a igreja anuncia é a verdade. Porque a nossa igreja, eu dizia para aquela pessoa, nós não estamos preocupados se Deus vai pagar minhas contas no fim do mês. Eu não estou preocupado se Deus vai fazer um milagre que eu estou pedindo ou não. Mas eu estou preocupado em ter uma vida que, quando Deus chegar na minha história, Ele possa dizer: vinde, bendito do meu Pai, participa comigo da minha alegria. Estou preocupado mais do que as prosperidades que Deus pode me dar. Estou preocupado muito em saber se a minha vida agrada ou não a Ele.
E no Evangelho de hoje, esse é o critério do reino de Deus. Se a nossa vida lá fora, ela tem atitudes de cristãos. Se a nossa vida, quando está diante da vida do outro, é capaz de se inclinar, se debruçar sobre as dores e as fraquezas do outro. Isto é o reino de Deus. Esta é a igreja verdadeira. Uma igreja que se preocupa não só em ficar rezando, mas se preocupa em transformar a realidade onde ela se encontra. Mas não é a igreja, e nós temos aqui que corrigir, né? Às vezes nós católicos temos mania de achar que a igreja são o Papa, os bispos e os padres. Errado. A igreja é cada um que está sentado aqui agora me escutando. Se você foi batizado, lá onde você está, seja na tua casa, seja no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, você é imagem da igreja. A igreja não é o salão do Cristo ressuscitado. A igreja é a comunhão dos fiéis. É a reunião daqueles que creem. E que, porque creem, atuam no mundo de maneira precisa, concreta, para que o mundo experimente o amor de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que neste dia de Cristo Rei, nós possamos nos autoavaliar como igreja de Cristo que somos e perguntar a nós mesmos: somos parte do reino? Fazemos parte deste reino do Senhor? Ele é de fato Rei e Senhor nas nossas histórias? Ou nós ainda somos como cabritos, que vão na igreja, rezam, mas quando o irmão estende a mão, nós fingimos não ver? Cristo deixa bem claro no Evangelho de hoje, para agradá-lo, e o caminho para agradá-lo passa pela vida do próximo, passa pela vida do irmão. Não dá para agradar a Deus sem construir uma vida de comunhão, de solidariedade, de paz com os nossos irmãos e irmãs. Engana-se uma igreja que só reza e que pensa que está salva e pode, portanto, ignorar o próximo. Engana-se quem acha que é poderoso e pode humilhar o pobre. Deus não ama quem explora. Deus não ama quem rouba. Deus não ama quem engana. Sobretudo o mais fraco e pobre do mundo em que vivemos. Que os nossos políticos tenham consciência e que eles queimem todos no fogo do inferno por tudo que estão fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.